Bem-vindos a mais um episódio de A Nossa Escolha, com marca Escolha Sustentável, o podcast onde exploramos as marcas que fazem a diferença e as escolhas que moldam o nosso futuro. Hoje vamos falar sobre como a inovação e a tecnologia estão a transformar as nossas rotinas. Da forma como consumimos energia ao modo como escolhemos os nossos produtos, a sustentabilidade já não é apenas uma opção, está a tornar-se um padrão. Mas como chegamos lá sem abrir mão da praticidade e da qualidade? Para nos ajudar a responder a essa questão, temos connosco dois especialistas que lideram essa mudança. César Nunes, diretor comercial da Topeka, uma marca que aposta na inovação para oferecer soluções mais sustentáveis. Maria José Simões, gestora do Ponto, uma marca de alimentação corporativa que promove a economia circular e a reutilização como pilares essenciais do consumo consciente. Sejam muito bem-vindos. Olá. Obrigada. César, Maria José. E lanço desde já uma pergunta aos dois, que acho que é, de facto, aqui uma ideia que tem muito a ver com esta questão da mentalidade, não é? Mudança de mentalidade. Por isso pergunto, como é que vocês percebem ou foram percebendo esta mudança de mentalidade do consumidor em relação à sustentabilidade? Eu acho que já vem há alguns anos e curiosamente ontem estava lá no escritório e estava lá a ver um cartaz já ainda deputado com o ponto verde e que falava sobre as mudanças. Portanto, aquilo já está lá para aí há uns 20 anos. Portanto, há 20 anos que já se falava nestas questões. Depois houve a questão da norueguesa, como é que ela se chama? Greta. Da Greta, exatamente. E foi toda aqui uma escalada entre mete Trump, tira Trump e todas essas inovações que são necessárias fazer ao longo do tempo e que umas vezes têm corridas grandes e outras vezes têm travagens também muito grandes no que concerne à política. Mas no consumidor acho que cada vez está mais consciente e cada vez há uma necessidade maior, seja económica, seja realmente ambiental. Mas, e até no vosso caso, até a própria experiência, né? A vossa experiência do dia-a-dia mostra, não é, que as pessoas estão realmente mais conscientes. Justamente. Como é que chegámos aqui? Desde há alguns anos que a nossa holding tem vindo a verificar, a analisar tendências e padrões de consumo. Estas tendências mudaram naturalmente. Há novos consumidores a chegar ao mercado de trabalho, que é o nosso campo de ação, digamos assim, na medida em que promovemos e construímos restaurantes numa lógica de B2B, dentro das empresas dos clientes, e aquilo que nós verificamos com a chegada ao mercado das novas gerações, Millennial primeiro e Gen Z agora, é que as necessidades são outras. A atenção é dada a outros pontos, o foco é outra dimensão, é outro universo. Nós procedemos a um rebranding de uma marca antiga que tínhamos, que era o Saúde à Mesa, que eram escolhas mais saudáveis dentro desta lógica de alimentação que tínhamos desenvolvida nos clientes, e aquilo que verificámos é que, a par desta preocupação com a alimentação mais saudável, começou a emergir também uma preocupação com de onde é que vêm os alimentos, de onde é que vêm os ingredientes, o que é que acontece depois ao longo de toda a cadeia de valor, o que é que acontece depois, por exemplo, ao remanescente. Portanto, emergiu também, além desta nova necessidade e a preocupação com a alimentação saudável, uma preocupação com a sustentabilidade, uma preocupação muito mais vasta. Foi por isso que decidimos criar uma marca que tivesse no seu ADN esta preocupação não só com a qualidade da alimentação, mas também com toda a experiência à volta da alimentação, nomeadamente a parte da sustentabilidade. Um dos nossos valores é justamente a responsabilidade. E esta responsabilidade não é só da sustentabilidade, a preocupação com a sustentabilidade ambiental, mas é também em todas as vertentes do ESG. Portanto, é a preocupação com a responsabilidade social, é essa vertente também que é para nós muito importante ser trabalhada, e também na outra vertente de governance, da governança. De que maneira é que os negócios que nós desenvolvemos nos clientes são também eles próprios saudáveis e sustentáveis. Portanto, é uma preocupação bastante transversal e sim, passa por toda a experiência, que não se resume ou não se fecha apenas na escolha da alimentação. É um todo, não é, Maria José? Justamente, e tem sido uma jornada
não muito longa, mas muito, muito satisfatória e com um progresso bastante interessante. Em que se consegue mesmo, não é? Sim. Constatar esta mudança, como referia ao César. Sim, já ouvimos falar há muitos e bons anos, mas de facto incontornável, não é? Nos dias de hoje. Mas está-se a tornar cada vez mais democrático, isso sabemos, seja com painéis solares, seja com carros elétricos, seja com as escolhas da alimentação, que tem um impacto muito grande também. Seja transversal, não é? É transversal, Várias áreas, não é? César, no vosso caso, a Topeka tem inovado aqui no setor da construção sustentável e por isso pergunto quais é que são aqui os maiores desafios para se conseguir equilibrar fatores como inovação, sustentabilidade e também acessibilidade no mercado atual. No caso da construção, acaba por ser uma das indústrias também mais poluidoras e que tem de ter um desenvolvimento e está a ter e vai ter nos próximos anos um desenvolvimento muito grande e vão ser inúmeras as alterações. Acho que se daqui a 10 anos nós estivermos aqui a falar outra vez, provavelmente hoje não imaginamos aquilo que vamos falar daqui a 10 anos. Nós tentamos sempre fazer, e no âmbito deste prémio, foi uma alteração de um dos produtos mais importantes na gama e que é substancialmente mais sustentável que outro, que já havia no passado. Basicamente fomos repescá-lo para a construção moderna e que tem outras vantagens e que deixou de ser usado por umas razões e agora passa a ser usado por umas razões mais benéficas, que seja a sustentabilidade, seja a qualidade do ar, seja até a absorção do CO2 da natureza ao longo do tempo de vida útil dos materiais e da construção. A construção, não podemos só vê-la como gasto de energia no seu produto, mas ao longo de toda a vida do edifício. Ou seja, se nós tivermos um edifício que não está eficazmente e energeticamente eficaz, era o que eu queria dizer, estamos sempre a gastar mais energia. Ou seja, se calhar o que nós poupamos hoje em não usar os materiais mais sustentáveis e fazer uma construção também ela mais sustentável, estamos a acabar por gastar no futuro muito mais energia, um desperdício de calor, de frio e de eletricidade ao longo da vida útil toda do edifício. Depois temos de andar a repor esses gastos que não quisemos fazer no início da construção, no caso. Sem dúvida. E aqui, Maria José, estava aqui até a pensar nesta questão, não é? De até que ponto, e também pergunto se acredita que a alimentação pode aqui impactar diretamente a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Sem dúvida. De uma maneira, portanto, do ponto de vista mais geral, a alimentação impacta e muito na questão da sustentabilidade per si. Basta considerarmos que grande parte do desperdício que existe atualmente pelo planeta, ele provém justamente daquilo que não é usado, portanto, desperdício alimentar. Nós, numa outra escala, naturalmente, mas enquanto uma marca que opera alimentação, temos efetivamente responsabilidade neste desperdício. Fazemos a nossa parte. Há naturalmente diversas estratégias que nós adotamos e que este prémio vai, de certa forma, validar ou reconhecer que estão a ter sucesso. Recorremos bastante à tecnologia e à inovação para nos ajudar a mitigar este desperdício. Mas, uma vez mais, a responsabilidade de uma marca que opera a alimentação não se pode fechar de todo apenas na questão da alimentação per si, portanto, na gestão do desperdício alimentar. A nossa forma de encarar a alimentação ou de desenvolver este tipo de restaurantes vai muito além da alimentação e encaramos justamente como uma experiência 360 graus. Passa também pela comunicação e é aqui que reside, digamos, parte do sucesso nesta mitigação do desperdício. Esta comunicação tem estas duas vertentes. Uma vertente mais de profilaxia ou de prevenção, em que nós chamamos a nós próprios a responsabilidade de dar aqui uma certa componente pedagógica aos nossos consumidores. Queremos mostrar-lhes que há responsabilidades associadas em cada escolha que se faz e é a nossa responsabilidade também comunicar o que é que está associado a cada uma destas escolhas. Nós desenvolvemos recentemente um indicador de medição da pegada, que é o Tree Food Food,
em que indicamos nos nossos menus e em tudo aquilo que oferecemos aos nossos consumidores a pegada que cada uma destas escolhas implica. Uma vez mais, porque não podemos... Isso tem logo um impacto direto, não é? Justamente, é As muito pessoas percebem visual. logo, há uma percepção, não é? Precisamente, é muito visual e muito direto. Tem um indicador de CO2 equivalente, é o indicador que nós usamos, e que cada pessoa, uma vez mais, temos que nos demarcar de uma postura demagógica. Cada pessoa então é responsável por, dentro daquilo que pretende, dentro daquilo que é a sua escolha e a sua preferência, sabe à partida qual é a consequência da sua escolha. E aquilo que nós gostaríamos também, aqui numa outra vertente, é de levar esta responsabilidade ou esta visão para fora dos nossos restaurantes. Claro que nós gostaríamos de ser considerados uma love brand, o que é, digamos que uma coisa bastante ambiciosa na medida em que trabalhamos dentro das empresas. Claro, desafiante nesse sentido. Justamente, mas é através precisamente desta relação emocional que nós travamos com os consumidores todos os dias que nós pretendemos que haja aqui um awareness, trazer estes princípios e estes ensinamentos para fora do restaurante e que eles façam parte de uma filosofia de vida. O desperdício é naturalmente a coisa que nós queremos tocar primeiro. Esta é a primeira vertente, é o primeiro raio de ação. Mas há aqui todo um outro conjunto de camadas que saem do restaurante e que não são visíveis para o consumidor, mas que passam desde logo por toda a ação, a todo o impacto que nós temos na cadeia de distribuição para trás. Ações como evitar o uso do plástico totalmente nos nossos restaurantes na entrega do produto ao nosso consumidor, mas evitar que ele entre e integre a cadeia de abastecimento para trás. O recurso também a veículos, porque temos que considerar também essa parte da deslocação, veículos elétricos, a própria seleção da origem das matérias-primas. Portanto, há aqui uma série Sim, são vários fatores. Justamente, uma série de ações muitas das vezes não visíveis, mas que se traduzem neste momento de entrega de alimentação ao consumidor. E é isto que nós consideramos que é uma experiência completa. É não só a alimentação, o produto, mas também a comunicação e, naturalmente, que a imagem, como é que tudo isto está embrulhado de maneira apelativa e que causa impacto para ser bem recebido pelos consumidores. E César, e o consumidor está aqui realmente disposto a pagar mais por uma construção sustentável? Acho que começa a estar, exatamente até pelo fim, ou seja, pelo que vai poupar a seguir. Há essa consciência cada vez maior de que o facto de ser natural, o facto de ser mais sustentável, que também é mais próximo, por normas, ou seja, escolher matérias-primas mais próximas também o torna mais sustentável per si, não é? E depois todo o benefício que isso lhe vai trazer a seguir. Acho que cada vez mais há essa consciência e estão dispostos a pagar mais. Obviamente que não pode ser nada de substancial, nem... Mas também... Sim, tudo tem que ter o seu enquadramento. Exatamente. Não é? E também estamos numa fase em que as coisas estão muito mais baratas e mais acessíveis do que eram há uns tempos. Posso falar, por exemplo, de uma experiência de painéis solares, que há uns anos eram balordiosos e hoje em dia são muito, muito baratos. Portanto, é muito mais democrático ter hoje ou um carro elétrico ou outra série de opções. Claro, a própria acessibilidade, não é? As coisas, elas vão mudando à medida também que o tempo vai passando. Como há mais oferta. Exatamente. E como é que vê a evolução dos materiais ecológicos, se é assim que posso chamar, nos próximos anos na vossa área? Está a ser feito grandes desenvolvimentos e estudos a nível do cimento, por exemplo, que é um dos materiais mais poluidores pela libertação de CO2, em que as grandes cimenteiras estão a fazer um trabalho muito sério e têm desafios grandes. 2030, 2050 são marcos que têm que ser cumpridos. Que eles têm que, na teoria, têm de ser cumpridos. E, portanto, pode haver aí uma revolução nessa matéria. E, Maria José, eu tenho alguma curiosidade, ou aliás bastante, para perceber como é que tem sido a resposta, não é, das empresas, no fundo, a esta ideia de investir numa oferta alimentar mais saudável / mais sustentável. Sim.
Tem sido bastante interessante, muitíssimo positivo. É de facto uma aposta ganha este investimento nesta marca. Ao contrário dos materiais do César, por exemplo, os nossos não são tão refletidos, são mais imediatistas, têm mais, há aqui uma cadência muito mais acelerada no consumo do nosso produto, É digamos imediato, assim. a É muito percepção. mais imediatista. Portanto, é menos refletido, mas menos refletido no sentido que material escolher. Mas é muito refletido no sentido de, efetivamente, nós notamos que há uma predisposição muito maior para, eventualmente, gastar um pouco mais, sabendo que a pegada ou o aporte para a sustentabilidade que aquele produto traz é mais positivo. Começamos a notar que há mais disponibilidade para fazer esse consumo. E sim, sendo uma marca com essa preocupação também de trazer alimentação mais equilibrada, portanto, esta própria escolha é ela, por si só, já uma forma também de sustentabilidade, nesta forma de sustentabilidade, nem que seja no bem-estar dos nossos consumidores e clientes. Tem sido uma jornada bastante interessante. Cada vez mais notamos que há mais procura por parte não só dos consumidores, daqueles que nos procuram todos os dias nos nossos pontos de venda, mas também dos próprios clientes. Eu diria até que esta preocupação com a sustentabilidade e justamente com a preocupação com a alimentação mais equilibrada, mas também com o bem-estar, tem sido precisamente aquilo que nos tem trazido, nos tem trazido mais procura, digamos assim. Nós crescemos, a nossa marca, o nosso rebranding aconteceu em 2019 e o crescimento da marca, precisamente em contraciclo com tudo aquilo que tem sido o crescimento de marcas de alimentação e restaurantes, aconteceu na pandemia. Na pandemia e no pós-pandemia. Isto diz-nos ou mostra-nos que há uma preocupação cada vez maior das empresas em investir no bem-estar dos seus colaboradores. Nós, sendo uma marca de alimentação que está dentro das empresas, colocamos ou posicionamos nesse segmento e somos considerados cada vez mais pelos nossos clientes, quem nos contrata, por um benefício. Mais do que uma necessidade, mais do que responder a uma necessidade de alimentação, aquilo que os clientes nos dizem é que somos considerados um benefício que os clientes aportam aos seus colaboradores. E desta forma, conseguem naturalmente responder àquela questão de que maneira é que eu fidelizo os meus colaboradores, de que maneira é que eu consigo aportar bem-estar. É desta forma, portanto, não temos cantinas ou refeitórios, aquilo que nós desenvolvemos são áreas sociais. Outros conceitos, não é? Conceitos Justamente. completamente disruptivos, Justamente, não é? são áreas sociais e temos aqui também uma série de outros fatores que concorrem para este sucesso, desde logo o facto de nós desenvolvermos estas áreas sociais de forma a aproveitar os espaços dos clientes, são áreas multifacetadas em que não só se come, não só se tem a alimentação ou um momento de café, mas em que se podem fazer reuniões, em que se pode trabalhar nesta lógica de muitas empresas fizeram downsizing nos seus espaços, alienaram alguma área que era anteriormente adstrita a espaços de trabalho, e estas áreas sociais, os nossos restaurantes, são eles próprios áreas em que se pode trabalhar, fazer uma reunião, fazer uma pausa. Portanto, digamos que é o coração social da empresa, e é aqui que acreditamos nós que se pode promover esse bem-estar. Este bem-estar é, uma vez mais, não só, mas principalmente através da alimentação, mas, enfim, é um conjunto de experiências que nós ajudamos a promover, ou pelo menos temos essa pretensão. Claro, e lá está, o bem-estar está sempre ligado a todas as áreas Na também. base. E na base, e sem falar que, obviamente, depois naquilo que é o resultado também do vosso trabalho, que é a construção, esse bem-estar tem que ser notório. Mas pergunto-lhe, César, como é que está a Tupec a integrar estas novas soluções tecnológicas, que acredito que vão aparecendo, não é? De uma forma às vezes até bastante rápida, no fundo aqui para tornar os seus produtos mais eficientes e sustentáveis? Então, estamos sempre atentos às novas tecnologias, é aquilo que os nossos fornecedores nos permitem ter. A incorporação de resíduos de outras indústrias estão a ser analisadas. Às vezes também é uma questão de ser difícil ter esses resíduos completamente classificados para que possam ser usados na indústria, no nosso caso das argamassas, porque têm de estar muito bem caracterizados para ter o desempenho final que é necessário.
Estamos a fazer a incorporação e a troca de alguns materiais por outros. Temos tido algum cuidado na seleção dos fornecedores e tentar procurar as matérias-primas mais próximas possíveis da fábrica, para não andarmos a transportar, ainda por cima estamos a falar de uma indústria relativamente pesada, não é? Que consome muito CO2 no transporte. E na tentativa de colocar também alguns produtos naturais. Estamos em fase de teste. Esta é a gama com que nós ganhámos aqui o prémio, foi uma gama à base de cal hidráulica natural, que é um ligante muito antigo, que pode ser versus cimento, e que se usava há muitos anos, só que demorava um bocadinho mais de tempo a secar e a necessidade da construção atual era muito mais rápida, e então houve essa evolução muito grande do cimento. E hoje em dia consegue-se com outro tipo de aditivos compensar essa velocidade na construção. E a cal hidráulica natural tem outros benefícios, como ser mais natural, obviamente, cose a muito menos temperatura, consome CO2 ao longo de vida útil do edifício, e a qualidade do ar interior, que também acaba por ser muito importante nos edifícios, é muito maior. E estamos mesmo à procura e a desenvolver alguns produtos, que não posso aqui falar ainda, que algumas novidades que vão ainda incorporar produtos mesmo naturais, e que eventualmente até podem ser de carbono zero. César, e qual apontaria ser o maior, assim, ou talvez os maiores desafios que vocês têm no dia-a-dia nesta matéria? Era conseguir fazer todos os materiais com carbono zero. Esse é o maior desafio. Seria assim. Acho que não vai ser nos próximos 20 anos, mas vamos lá chegar. Mas é sempre tentar, não é? Conseguir melhorar. Sim, mas já há habitações ou edifícios que acabam por ter essa classificação. Não é fácil Claro. É monetariamente mais dispendioso, mas já se consegue. Já que falamos de desafios, Maria José, pergunto-lhe mesmo, não é, que desafios é que existem, não é, no fundo, aqui para tornar a alimentação das empresas mais ecológica, mas também mais acessível, não é? Porque também há esta questão, não é? É importante. São várias, e nós temos que falar aqui nas três principais vertentes desta questão da responsabilidade. Desde logo, a ambiental. A questão é do desperdício. Aquilo que eu destacaria é o desperdício. Tudo aquilo que nos ajude a mitigar o desperdício, não só na nossa parte, na produção, mas também da parte do cliente. Este, digamos que é o foco principal dos desenvolvimentos que nós estamos neste momento a fazer. Tecnologia, inovação, portanto, tudo aquilo que nós possamos, o valor que nós possamos aportar para mitigar o desperdício é o nosso principal desafio. Depois, numa outra vertente, na social, que não podemos, também faz parte aqui da vertente da sustentabilidade, mas numa outra dimensão. Duas coisas principais é integrar nos nossos restaurantes a diversidade, e esta diversidade passa não só por termos colaboradores com eventualmente algum grau de incapacidade, mas também para promover nas nossas ações e na forma como nos posicionamos esta diversidade mais transversal e nas dimensões comuns como nós a conhecemos. Portanto, esta diversidade também é muito bem-vinda e nós trabalhamos para a conseguir integrar nos nossos serviços. E depois, naturalmente, que uma dimensão mais de governança, tornar todas estas soluções que, naturalmente, são sempre um valor acrescentado, mas que do ponto de vista depois do investimento também tem algum peso para nós, tornar esta solução governável, gerível e de forma a que chegue ao consumidor final com um preço naturalmente acessível, que não perca o seu apelo, a sua conveniência e também tudo aquilo que o consumidor reconhece como um valor que está disponível
para pagar e no qual quer investir. Portanto, há todo este conjunto de camadas que não se vêem, que são aqui um equilíbrio, não é? Justamente. Portanto, eu diria que é precisamente isso, é equilibrar todas estas vertentes de maneira a continuar a ter esse apelo. César, como é que é lidar com o equilíbrio entre o crescimento da marca, por um lado, mas também, por outro lado, aqui esta manutenção dos valores de sustentabilidade? Não é fácil porque lá está, estamos a falar de uma indústria, a própria alimentação também é uma indústria poluidora, os transportes são uma indústria poluidora, a construção é uma indústria poluidora. E não é fácil porque não temos ainda as ferramentas todas com que podemos trabalhar para fazer aquilo que queremos fazer hoje. Ou seja, queremos estar mais à frente do que aquilo, ao desejo e à vontade, mas ainda não conseguimos fazer muito mais do que aquilo que fazemos. Podemos trocar créditos de carbono, etc. Mas, sinceramente, isso que traz palpável depois para o consumidor ou para quem está a escolher entre um produto e outro, acaba por não ter grande relevância. Portanto, esse é o nosso desafio, queremos estar mais à frente e ainda não conseguimos lá chegar. E é exatamente por falar em desafio que eu tenho aqui um desafio muito simples. Vou-vos pedir para vocês responderem aqui rapidamente a 3 escolhas sustentáveis do vosso dia-a-dia, e a ideia é aqui mostrarmos que pequenas mudanças, não é, podem ter impacto. Vou dar aqui um exemplo, e que no fundo é a primeira pergunta que eu gostava que respondessem aqui numa dinâmica interessante os dois, que é uma escolha sustentável que já faz naturalmente no seu dia-a-dia, Maria José. Ter bastante noção, não posso naturalmente marcar-me daquilo que é a minha área de atuação, que é a alimentação, ter bastante noção daquilo que efetivamente eu vou consumir e desta forma mitigar o desperdício, que é a nossa principal dor, sem dúvida. E um desafio todos a terem essa noção, essa consciência, essa consciência própria daquilo que realmente consomem e precisam. Essa organização, gerar, não é? Justamente. Tem muito a ver também com Esse a organização equilíbrio. previsão também, não é? Justamente, esse equilíbrio. César. Para além de dizer às minhas filhas para desligarem a luz e fecharem a torneira. Sim, aquelas coisas que não podem faltar, não é, nas nossas rotinas. Que acho que é transversal. Comprei um carro elétrico, portanto, acho que já é uma ajuda. E depois tenho mais duas premissas que tento fazer, nem sempre as consigo, mas é reduzir ao máximo ou ao mínimo, depende do ponto de vista que quisermos dizer, o plástico e ter mais cuidado na alimentação, seja nos produtos mais locais, seja no tipo de produtos que na teoria... Se bem que eu depois tenho a questão também se a percepção é certa ou errada dos produtos que consumimos na alimentação, se são menos ou mais poluidores. Tenho ideia que a carne será sempre mais poluidora que os vegetais, mas pode não ser linear. E uma mudança... Agora, para Maria José, sustentável, que acha difícil, mas que gostaria de implementar. Sim. Eu diria deslocações. Eu viajo bastante, norte-sul, e tenho essa noção. É um objetivo para mim, é um objetivo de vida. Organizar melhor essas deslocações de forma a que a minha própria pegada também seja reduzida ou mitigada o mais possível. Isto requer, na minha própria vida profissional, requer uma organização muito mais fina, muito mais cuidada, muito mais pormenorizada, mas que tem um impacto brutal. Se todos nós, penso eu, tivéssemos esta preocupação, todos juntos conseguimos fazer muita diferença. César. Eu acho que é na quantidade de coisas que nós compramos, que muitas vezes são completamente desnecessárias e ficam para lá, para casa. Ficam espalhadas. E agora, para fechar, se pudessem dar um único conselho para quem quer adotar um estilo de vida mais sustentável, qual é que seria? Consumam nos restaurantes Ponte, primeiro. Mas sim, eu diria que era justamente aquilo que o César estava a dizer. Reduzir, reutilizar. São uns clichês, mas que fazem muita diferença e são princípios de vida fundamentais para que, numa pequena escala primeiro, depois numa escala familiar e depois numa escala comunitária, faz toda a diferença e cria um impacto enorme. Reutilizar, recusar, e são aquelas premissas dos 5 R's. Eu diria que é por aí que se começa a fazer a diferença. Não conhecia essa do recusar. Eu acho que é mesmo a informação. Acho que a informação é aquilo que nos vai levar a fazer as melhores escolhas. E sem essa informação mais correta, mais sincera possível, e as marcas aqui têm um papel fundamental em explicar, em educar o consumidor,
para as escolhas que são feitas. Muito bem, quero-vos agradecer aos dois, Maria José, César, por esta conversa super interessante, e hoje ficámos a perceber como é que a inovação e a tecnologia estão a mudar o nosso dia-a-dia. Mais uma vez aqui um obrigado à Maria José e ao César por partilharem connosco o seu conhecimento e também a paixão por aquilo que fazem. Tivemos algumas das marcas da escolha do consumidor, a Topeka e Ponto, e partilho este episódio com quem também precisa dar mais atenção aos temas de inovação e sustentabilidade, e até ao próximo episódio.